fazer mistura de insulina da forma segura? O que eu preciso para fazer mistura? Primeira coisa que eu preciso saber que eu posso misturar são os tipos de insulina que eu posso misturar um com o outro. Então, eu posso misturar insulina NPH com regular, né, que é a insulina rápida, com a R, ou NPH com insulina ultra rápida, que pode ser a Lispro, pode ser a Asparte, pode ser a Glulizina. Tá? Lispro é o Malog, Asparte é o Novorapid e Glulizina é a Apidra. Então, eu só posso fazer esse tipo de mistura. Eu não posso misturar análogo de insulina basal, como Glargina, Detelir, Degludeca, com outras insulinas, com insulinas ultra rápidas, para dar uma aplicação só. Então, para que a gente usa a mistura de insulinas? A gente usa a mistura de insulinas para quê? Para poder economizar a picada. Então, eu tenho que tomar 2 tipos de insulina, em vez de tomar 2 picadas, uma para cada insulina, eu vou tomar uma picada só, com as 2 insulinas na mesma seringa. Então, vou apresentar para vocês aqui. O nosso serviço de saúde, o Serviço Único de Saúde, que é o SUS, ela distribui esses 2 tipos de insulina, tá? A caixinha é igual, mas se a gente for olhar aqui, ó, a caixinha é igual, tá? Mas se a gente for olhar de perto, olha aqui, ó, essa aqui é a insulina humana, essa aqui, deixa eu ver, é NPH, tá? Que é a N, olha aqui, ó, tá dando para ver aí? E essa caixinha aqui, está escrito aqui nesse cantinho, ó, gente, aqui, ó. Nesse cantinho aqui, ó. Insulina NPH, insulina humana regular, tá? Qual que é a diferença de uma para outra? A insulina NPH, ela é de ação intermediária, tá? A NPH é de ação intermediária. E a insulina regular é de ação rápida. Então, para que a gente usa a insulina NPH? A insulina NPH, ela vai agir, vai cobrir os nossos períodos de necessidade de insulina entre as refeições. E a insulina regular, ela vai cobrir a necessidade de insulina após as refeições. E ela tem que ser aplicada 30 minutos antes de iniciar a refeição. Como é que é esse tempo aí, 30 minutos? Qual que é o tempo zero, então? É a primeira garfada. As caixinhas são iguais. Por incrível que pareça, o rótulo do frasco das insulinas também são bem parecidos, tá vendo? Qual que é a diferença de uma para outra? Eu tenho 2 frasquinhos aqui que eu tirei o rótulo. 2 frasquinhos que eu tirei o rótulo, estão aqui na minha mão. A insulina que é transparente, essa insulina transparente é a insulina regular. As insulinas de ação ultra rápida também, elas são límpidas e transparentes. A gente tem que sempre verificar se ela está límpida ou transparente. Tem uma parte aqui, que tem um buraquinho aqui no rótulo, ó, que dá para ver se ela está límpida ou transparente. Tá vendo aqui, ó? E a insulina NPH, ela é uma suspensão. Tá vendo a parte branca aqui embaixo? E aqui a parte líquida. Então, para a gente usar essa insulina, então a NPH, ela é uma insulina que a gente chama de leitosa. Ela não é transparente. Então, sempre que eu for usar essa insulina, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que homogeneizar. Como é que a gente faz isso? Se a gente for ver aqui, a insulina é como se ela fosse uma proteína. O ovo também é uma proteína. Então, se eu pego o ovo, a clara do ovo, e bato em neve, o que acontece? Ela vai ficar consistente. Ela vai desnaturar a proteína, ou seja, a proteína muda a sua estrutura. Então, o ovo, se eu aqueço o ovo, ele muda a estrutura. A insulina também, se eu aqueço muito, se eu congelo muito, se eu agito muito, a estrutura da proteína vai mudar. E se muda a estrutura da proteína, a gente não vê como a gente vê no ovo. Mas o que acontece? Ela perde efeito. Então, como que eu vou fazer a homogenização dessa insulina? Pôr na palma da mão o frasco. Eu vou girar o frasco 20 vezes assim, delicadamente. E depois vou virar o frasco assim, 20 vezes também, delicadamente. E agora eu posso verificar que ela está toda homogênea. Tá dando para perceber? Que ela está homogênea, tá? Ela não tem mais aquela parte branca no fundo e a parte transparente em cima. Assim eu devo usar a insulina NPH. Então, já separei as minhas insulinas aqui, a minha insulina regular, a minha insulina NPH, estão aqui em cima da minha mesa. Como que eu vou fazer? Vamos supor que você usa 20 unidades de insulina NPH e 5 unidades,
ou 10, eu vou colocar 10 porque é mais fácil para vocês enxergarem nessa seringa aqui, tá? Porque eu tenho uma seringa de 100 unidades. Então, você usa 20 unidades de insulina NPH e 10 unidades de regular. Isso é, gente, o tratamento de diabetes, a gente não pode esquecer, ele é individualizado. Então, cada pessoa usa uma quantidade diferente de insulina, cada um tem uma necessidade diferente de insulina, tanto na medicação oral, por isso que nenhum tratamento é igual ao outro, tá? O que serve, que é bom para o seu amigo, às vezes, não é bom para você, tá certo? Então, cuida com isso, porque o tratamento é individual, tanto a medicação oral, quanto a quantidade de insulina que a gente injeta, tudo mais. Eu vou pegar a minha seringa, como eu falei, 20 unidades de NPH com 10 unidades de regular, para ficar mais claro para vocês enxergarem aqui. Eu vou... aqui o tamanho da agulha é bem pequenininho, ó, o tamanho da agulha aqui é bem pequenininho, é uma seringa de 100 unidades, tá? 100 unidades. Então, como é que eu olho aqui na seringa? O que eu vou olhar aqui? Se eu puxo aqui, ó, a borracha preta, tá vendo lá, ó? Primeiro eu vou tirar uma seringa nova, eu vou puxar o êmbolo até embaixo e vou voltar com ele para quê? Porque o silicone, aqui dentro tem silicone, para esse silicone passar para pelo percurso toda a seringa e ficar mais fácil para a gente tirar a insulina. Se eu vou marcar 20 unidades, então eu vou aqui, ó. Aqui está o 20. A parte superior da borracha, aqui, ó, é que marca o 20, tá vendo? Então tá em cima do risquinho do 20 aqui. Eu vou puxar de ar essa quantidade de 20 unidades de NPH. Vou pegar a minha seringa, vou pegar o meu frasco de NPH, que já está homogeneizado, como eu mostrei para vocês. Vou introduzir a agulha e vou injetar o ar aqui dentro. Tá? Injetei o ar aqui dentro, eu tiro a minha seringa simplesmente e ponho o meu frasco em cima da mesa. Correto? Vou puxar aqui as 10 unidades de ar de regular que eu vou precisar. Olha lá, a borrachinha está de novo aqui no 10. Tá? Parte superior da borracha no 10. É isso que a gente tem que fazer. Vou pegar a minha seringa, vou injetar o ar dentro do meu frasco de regular. Já vou virar o meu frasco e vou puxar as 10 unidades de insulina regular. Eu posso puxar até um pouquinho mais. Se tiver bolha, eu vou tirar a bolha. Eu posso voltar essa insulina para o frasco, não tem problema. Lembrando sempre que essa é uma seringa nova. Só posso usar uma vez quando eu faço mistura. Tá? Eu vou explicar para vocês por quê. Então, tirei aqui as minhas 10 unidades de insulina regular. Ou seja, introduzi o ar da quantidade de unidades dentro do frasco de NPH, mas não aspirei a insulina, tá certo? Não aspirei a insulina. Puxei a quantidade de ar de unidades de regular, injetei o ar dentro do frasco de regular e puxei a quantidade de insulina regular que eu preciso. Nesse momento agora, eu vou pegar essa minha seringa, vou introduzir a agulha no meu frasco de NPH, vou virar e vou pegar as 20 unidades de insulina NPH. Então, 10 mais 20, eu tenho o quê? 30 unidades no total. Tá vendo a borrachinha aqui no 30? É isso aí que a gente tem que fazer, tá certo? Tem uma gotinha aqui na frente. Isso aqui é tudo de demonstração, tá, gente? Só para mostrar para vocês como que faz. Essa insulina que eu não posso usar. Agora, eu vou injetar essa insulina nos locais adequados, que isso aí é uma outra aula, uma outra conversa, uma outra live. Quais são os locais adequados para a gente poder aplicar essa insulina. Agora, por que que eu puxo a insulina, eu aspiro primeiro a insulina regular e não a insulina NPH? NPH quer dizer o N, o P e o H. N quer dizer neutral, P de protamina e H de Langendorf. Langendorf foi o cientista que inventou essa insulina. A insulina NPH nada mais é do que a insulina regular adicionada de zinco e protamina. E quando foi adicionado zinco e protamina na insulina regular, prolongou-se o tempo de ação dela. Então, por que eu não posso contaminar o meu frasco de insulina regular com a insulina NPH? Porque se eu contamino, eu contamino com zinco e protamina. E a minha insulina regular, o que vai acontecer com ela? Ela vai virar NPH. Ela vai diminuir, vai aumentar o tempo de ação. E não vai cobrir aquele período que a gente tem um pico de glicemia quando a gente se alimenta. A glicose sobe muito. Então, eu preciso que essa insulina haja de maneira mais rápida, para poder transportar a glicose fornecida pelos alimentos durante a refeição para dentro das células e eu não tenho o quê? Uma hiperglicemia.
É por isso que a gente injeta o ar na NPH primeiro, mas não aspira a insulina, depois injeta a quantidade de unidades de ar dentro da regular e te retira a quantidade de regular para depois retirar a insulina NPH. Para que a gente injeta o ar dentro do frasco? Essa é uma outra pergunta que vocês devem estar fazendo. A gente injeta o ar porque o frasco é lacrado a vácuo. Quando é lacrado a vácuo, tudo que entra tem que sair. Então fica mais fácil para eu aspirar. Por isso eu injeto o ar dentro do frasco. Eu mostrei para vocês no início do vídeo aqui uma seringa de agulha removível, não é isso? Aqui, ó, eu retiro a agulha. Eu consigo tirar essa agulha. E essa aqui é uma seringa que eu usei agora, uma seringa própria para insulina. Ela tem um bloco, ela é um bloco fixo e a agulha é fixa. Eu só posso fazer mistura quando eu estou usando a seringa de agulha fixa. Por quê? Porque repararam que eu puxei somente 10 unidades de insulina regular? Tá vendo esse pedaço aqui, ó? Essa parte aqui de cima, onde encaixa a agulha, a parte que encaixa a agulha é chamado de espaço morto. Então, quando a gente aspira a insulina com uma seringa dessa, a quantidade que fica nesse espaço morto, como o nome já diz, ela é desperdiçada. Ela não vai ser aplicada dentro do nosso organismo. Por isso que chama espaço morto. Além de eu ter desperdício de insulina, imagine que a insulina que vem por último é a minha insulina regular ou a minha insulina ultra rápida, que a gente usa na quantidade bem menor. Nesse espaço morto, dependendo do modelo, do fabricante da insulina, eu posso ficar aqui dentro de 6 a 10 unidades de insulina. Então, se a minha regular, eu puxei 10 unidades, e essa seringa aqui, por exemplo, ela vai deixar aqui de 6 a 10 unidades, ou seja, eu estou aplicando, no mínimo, se ela deixar 6, 4 unidades, não as 10 que eu tenho realmente necessidade. Então, por este motivo, não se usa seringa de agulha removível, por causa do espaço morto, para evitar desperdício e para que eu consiga aplicar toda a quantidade de insulina no meu organismo. Fica a dica aí para vocês. É possível fazer mistura de insulinas e usar uma seringa só? É possível. Bom, agora, outro detalhe. Como eu não posso fazer com a minha NPH, entre em contato com a minha insulina regular para não contaminá-la com zinco e protamina e diminuir o tempo, aumentar o tempo de ação dela, e ela não vai corresponder para aquele momento que eu estou precisando de uma insulina que haja mais rápida, eu só posso utilizar essa seringa uma vez. Ela tem que ser descartada, porque senão eu contamino a minha insulina regular. Outro detalhe, posso preparar essa mistura para uso posterior, para usar depois? Pode. Você pode ajudar. Às vezes você tem uma pessoa, você é cuidadora de uma pessoa, de um idoso, uma pessoa que não tem tanto esclarecimento, né? Ou uma criança, e alguém vai aplicar, você vai viajar, alguém vai aplicar para você. Você pode deixar essa mistura pronta de NPH com regular para até 10 dias de uso, tá certo? Se for NPH com ultra rápida, como eu falei, Lispro, que é uma log, Asparte, que é Novorapid, ou Glulizina, que é a Pidra, você tem que fazer essa mistura para uso imediato, não pode armazenar na geladeira. E um outro detalhe, vai armazenar para alguém? Faça de uma maneira com que a seringa, deixa a seringa na geladeira, mas com que a seringa fique inclinada para cima, com a agulha inclinada para cima. Para quê? Para evitar que vaze insulina, e aí a dose não vai estar correta da próxima aplicação, correto? Espero que vocês tenham entendido aí esse vídeo. É uma dúvida que muita gente tem, muita gente não sabe que pode fazer esse tipo de mistura e fazer uma aplicação só, que muitas vezes, assim, antes do café da manhã, por exemplo, você tem que aplicar NPH e regular. Então, você tem que fazer 2 aplicações. Você pode fazer uma aplicação só quando for NPH, tá, gente? Análogos de insulina basal, como Glargina, Quelanthus ou Basaglar, nomes comerciais que eu estou falando, tá? A Detemir, que é Levemir, ou a insulina Degludeca, que é a Tresiba, você não pode misturá-la com nenhum outro tipo de insulina, porque você vai alterar o pH daquela solução e vai mudar a estrutura da proteína que está ali, e aí ela não vai fazer o efeito esperado do tratamento. Tá ok? Beijo no coração de vocês.